Cara, é muito louco, né? O que aconteceria se alguém apontasse uma arma na sua cabeça e te obrigasse a entregar onde eu tô pra me sequestrar? Atira. Não, pô. Tá ok, muito obrigado. Eu te respondo com a história. Porque a única diferença aqui, não única, né? Mas assim, tirando que é Jesus de um lado e tal, mas é que de um lado você tá sendo obrigado, se você não fizer isso, é você, a sua família, sei lá, né? E Jesus do outro lado. Mas eu não sei se Judas foi obrigado a entregar. Não, ele não foi. Não, mas ele tá colocando uma situação uma assim. situação onde você é obrigado e você acaba entregando. Sim. Porque ele falou que isso é um crime capital. Sim. Não é um pecado. Será que isso daqui se enquadraria assim? Eu vou responder com a história. Você, de si mesmo, tende à covardia. E o Rodrigo e todo mundo. Porque nós somos covardes. Nós tendemos à covardia. Mas, quando você está com o Espírito Santo, você consegue fazer coisas que na situação normal você não faria. Então, respondendo com a história, você tem centenas e centenas e centenas e centenas de cristãos que estiveram exatamente nessa situação. Sim, ou você nega Jesus e oferece sacrifício a César, ou você vai morrer. E como é que você vai morrer? Crucificado, ou queimado numa estaca, ou jogado da Minácia ad Bestias, que fala em latim, jogado para as feras lá no Coliseu, como o Coliseu teve cristãos que morreram lá, e em outros circos romanos, circos máximos. O que você escolhe? E você teve alguns que realmente voltaram atrás, mas a maioria morreu por Jesus. Não porque eram mais corajosos do que nós, mas eles tinham o Espírito Santo. Então, lembra que eu falei do amor? O mesmo amor que... Vou colocar a situação aqui. O mesmo amor que diferencia você, que antes tinha preguiça de acordar às 6 horas da manhã para ir para a academia, e acorda 3 horas da manhã para verificar a febre da sua criança. Interessante nessa mudança. Que eu acho que aí entra naquela questão do espiritual com o físico. Eu acho que dá uma mudança até hormonal na gente. Sim. Até hormonal, tudo. O mesmo amor que provoca isso, do Espírito Santo, provoca em você uma coragem que de outra forma você não teria. E há relatos maravilhosos, do ponto de vista da coragem, da honestidade, de cristãos que falavam assim, como Policarpo, não precisa me amarrar na estaca, não, que eu não vou sair correndo. E morreram glorificando a Deus. E, cara, morrer queimado deve ser a pior coisa que tem. Ó, Rodrigo, isso é muito difícil pra mim de entender, porque assim, ó, Deus tá comigo aqui. Se alguém vem e fala assim, se você não falar que você não acredita em Deus, eu vou atirar. Eu falo assim, porra, meu Deus, vou falar que eu não acredito aqui, mas não precisa, eu preciso morrer por causa disso. E aí eu pego, falo e não morro. Cara, assim, eu preciso... Para eu acreditar em Deus, eu preciso fazer isso? Haverá momentos... Quer dizer, eu sei que na história isso teve, mas claro. Não era mais simples você dizer, dar uma palavra de conforto, mas continuar acreditando e seguindo Qual que é essa... Tá, a dinâmica é o seguinte, é que a partir do momento que qualquer coisa se torna um motivo para eu pecar, negar a Cristo, a gente cai justamente no mesmo enredo de alguns que falam o seguinte, pô, eu amo a minha mulher, mas a gostosona me deu bola. Ah, mas é muito diferente. Não é, pro cara mundano, porque aqui não. você tá pecando. Pro cara mundano, não. Pro cara mundano, então é o seguinte, olha... Se o cara me matar, porque eu falei isso, porque eu fiz daqui... Sim, cara... mas assim como você tá dando uma argumentação, é uma questão de vida ou morte, o sujeito vai falar o seguinte, olha, é uma questão de... Eu tava com vontade, eu fazer ou não fazer, mas tudo bem, eu mas entendo é um desejo contra sobreviver. Mas vamos pegar mas eu entendi o o que você quis sobreviver. dizer. Vamos pegar o sobreviver, então. Isso dá um podcast Tá inteiro. certo? Vamos pegar o sobreviver, então. Ou você entrega os judeus para Hitler, ou vou matar toda a sua família. Aí você entrega os outros lá. A lógica é óbvia. Na prática é sempre difícil, né? Humanamente, eu não vou agora arrotar um peru aqui, sabe? Como frango e arrota peru aqui, fala, não, Thiago, você tem que ter a sabedoria de Cristo. Não.
Eu tô admitindo com você, tô no mesmo barco. Beleza. Se alguém chegar ao seguinte, Aqui olha... eu sou time Lucão. Eu não sei se eu seria capaz. Mas... Entende? Entender, lógico. Claro. Mas que ótimo. Aí alguém jogar e fala, você não tem fé? Fala, cara, não tem fé, pô. Mas é exatamente Difícil, o ponto. né? Mas é o ponto também que eu tava querendo colocar aqui pra você. Eu não vou agora assim, se alguém chegar e botar uma arma na cabeça da Laura e falou assim, rejeita Jesus, não mata a Laura. Não, eu jamais pode matar. É muito fácil falar isso sentado num podcast com uma canequinha de café. Que é de água até, né? Uma caneca d'água aqui, não sei o que e tudo e tal, a Bíblia aberta e daqui a pouquinho sair, tranquilo e tal, beleza. Tal. É muito fácil. Você entendeu? Então eu concordo com você, estamos no mesmo barco. Tanto é que tem um sermão meu, um dos sermões assim que... Eu fiz um sermão na igreja, foi uma coisa mais louca da vida, na época da pandemia. Eu fiz um sermão na igreja que durou quase 2 horas. Isso é errado do ponto de vista da homilética, porque você cansa. Podcast tudo bem, mas sermão... Mas esse sermão deu em 2 ou 3 dias mais de 1,5 milhão de visualizações. Tinha mais de 100 mil pessoas assistindo. E várias entregaram Jesus. Por que eu estou contando isso? É que nesse sermão, eu admito, para os milhares que estavam me assistindo, que eu tenho medo da grande tribulação. Quando o anticristo estiver realmente dominando o mundo, as pragas caindo. Eu sei que alguns falam, mas a igreja vai ser arrebatada antes. É porque eu tenho uma outra escatologia. Eu acredito que a igreja vai ficar. E não sou só eu, não. Isso não é papo de adventista, não. Tem muito batista, muito presbiteriano que acredita que a igreja vai ficar. Então, colocando isso aqui... Tipo a rebelião, né? Exatamente. Se a igreja vai ficar e vai ser perseguida, eu tenho medo desse tempo. Que será o tempo de angústia de Jacó. Então, eu concordo com você. Mas aí que tá. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse Jesus. Então, eu tenho que confiar nele. É ele que vai me dar a coragem para fazer aquilo que não tem. Por isso que eu fiz a comparação da criança. O mesmo Rodrigo, que hoje tem preguiça de acordar às 6 horas da manhã para malhar, vai ter uma energia para acordar 3 horas da manhã para verificar a febre de criança. É isso, trocar uma fraldinha. Porque o amor. Então, esse mesmo amor vai te dar, num momento crucial, a coragem e o discernimento de fazer aquilo que fora do momento crucial você não teria competência ou condição de fazer. Aí eu termino, para fazer jus ao que ele disse, uma outra parábola de Jesus. Jesus falou que durante um trabalho também na roça, tipo aquele dos trabalhadores da última hora, essa parábola é menos conhecida, as pessoas quase não falam dela. Que o pai chamou um filho para trabalhar, filho, vão trabalhar comigo no campo? O filho falou assim, não pai, eu não vou. Não vou, foi rebelde, não vou. Isso é muito boa. E o outro falou o seguinte, eu vou pai, pode contar comigo. No dia seguinte, o que falou, eu vou pai, pode contar comigo, não apareceu, deu cano no pai. E o que falou, não vou, apareceu. Aí Jesus terminou e falou o seguinte, no final das contas, qual dos dois fez a vontade do pai? Então hoje, Lucão, tem muita gente nas igrejas que estão com essa arrogância que eu espero não ter passado essa ideia aqui. Eu posso, é falta de fé, tem que perseverar, é muito fácil. Legalista, julgando. Na hora do vamos ver. Ele sabe o destino das 2 prostitutas, porque ele já leu a Bíblia proíbe a prostituição, ele sabe o que vai acontecer com as duas vão pro inferno, é óbvio. Ele Se ele não tivesse as passagens sobre a petição de Judas, ele já saberia o que aconteceu com Judas, independente do que a Bíblia diz. Tem esse grupo legalista. E tem aqueles que, como você, são sinceros e estão em busca de uma resposta. E milhares que talvez estão assistindo a gente e vão assistir depois, quando isso ficar nas redes sociais. Então, Deus conhece os corações. O meu desejo é que eu esteja entre os sinceros de Deus, não por arrogância, mas por amor ao Cordeiro. E você que está assistindo a gente, o Tiago vai puxar uma reflexão aqui, mas eu quero fazer um apelo ao seu coração. Eu venho de Engenheiro Coelho para cá, pego o trânsito, com uma agenda estrangulada. Perdoe-me falar isso aqui, mas o Espírito está me pedindo falar isso aqui. Sabe, eu não sou funcionário do Primo Cast. Temos contrato aqui? Não. A agenda do Tiago é complicada. O Tiago já estava numa situação, eu vou contar um bastidor para vocês, sem autorização dele. Que ele falou, eu já não vou mais fazer muito podcast igual no início. Eu vou fazer só um por mês, porque o pessoal pediu, os sócios pediram. Não os sócios do Tiago, do Bruno Perino, os sócios aqui. Então eu vou fazer um sobre negócios. Mas Deus colocou em meu coração em fazer mais um de Bíblia. Rodrigo, você topa? A agenda deles aqui é complicada, a minha também é. A gente viaja, vem para cá, e não é pelo algoritmo, não é para... Isso aqui não vai trazer mais dinheiro pro primo, ele não precisa da monetização disso aqui.
eu não estou ganhando um tostão a mais, venho com o meu carro, passo o dia aqui, é um dia inteiro aqui. Mas, se pelo menos uma pessoa que estiver assistindo a gente tiver uma transformação e um encontro com Deus por esse bate-papo que a gente tem aqui, valerá a pena todos os podcasts que nós fizemos. Agora, se você está assistindo apenas para ter informação e não um encontro com esse livro, aí eu vou ficar frustrado. Aí, Tiago, por mais que eu goste de ver você, a gente é amigo e tudo mais, mas aí eu perdi meu tempo, porque a gente podia se ver em outra situação. Mas eu sei que esse tempo aqui não é perdido, porque o Espírito Santo está tocando em você para não conhecer apenas o livro de Deus, mas o Deus do livro. Aí você vai ver o que é o amor, fazendo o seu coração fazer coisas que até a razão desconhece. Espere, você vai ver.